nós temos aqui um assunto muito bom para a gente tratar. Que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, que é quanto tal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aparece na infância, mas pode persistir até na vida adulta. Você sabia disso? Tem muita gente aí que diz, eu acho que eu tenho TDAH. Será que eu tenho TDAH? Porque eu sou assim, porque eu sou assim. Mas olha, para explicar melhor sobre esse tema, hoje eu estou recebendo aqui o nosso psiquiatra, o Dr. Tiago Guedes, e ele vai estar explicando para a gente melhor o que é que seria TDAH. Se você vai ter ou não tem, ou se você tem ou não tem, eu não sei. Mas ele vai dizer aqui o que é que é e você vai começar a se identificar. Não é isso, Tiago? Exato. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã da Gente. Muito obrigado, muito obrigado. Tá meio que na modinha falar que tem TDAH, né? Todo mundo não, eu acho que eu tenho TDAH. Porque eu sou assim, que eu só saio. Enfim, né? TDAH é o quê? Fala pra gente, Tiago. É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, inicia realmente na infância, né? A gente nasce com... É um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente nasce com esse problema, né? E ele cursa exatamente com muita agitação, né? A gente fica inquieto, né? Desatento e impulsivo também, né? Então, a impulsividade e a irritabilidade é muito comum para quem tem esse tipo de transtorno, né? Tipo assim, vamos lá. Digamos que a pessoa é agitada a 1000 por hora, aí começa a fazer uma coisa aqui, daqui a pouco para, vai fazer outra coisa, daqui a pouco para, vai fazer outra coisa, não consegue finalizar às vezes aquela coisa para ir para outra. Isso também quer dizer que a pessoa possa ter... Isso, são características importantes, né? Mas não apenas isso, né? Começar uma atividade, não concluir, passar para outra, isso também são sintomas de outros tipos de transtorno, como a própria ansiedade mesmo, né? Então, assim, essa hiperatividade que a gente fala, essa inquietude, ela realmente dificulta o paciente de concluir as atividades, mas muitas vezes são por situações que não são tão necessárias, sabe? São ações que não são tão necessárias, né? É uma inquietude sem muito sentido, né? Diferente um pouquinho da ansiedade, que a gente está sempre preocupado em concluir outras atividades e vai deixando tudo pela metade. É verdade, mas tem gente que eu conheço que começa, faz uma coisa, é acelerada, aí faz uma coisa aqui, daqui a pouco vai e faz outra, às vezes até esquece. Esquece, né? Tem gente que esquece, é engraçado. Bom, os desafios mais comuns, né, enfrentados por essas pessoas que têm TDAH. Primeiro ponto, o preconceito, né? Muita gente não entende, acha que é apenas uma questão de agitação. Se acalma, menino, né? Para com isso, fica quieto, né? E aquela pessoa não consegue ter esse controle, esse autocontrole, né? Desse hipermovimento. Isso acontece muito mais na infância, tá? Quando o paciente vai amadurecendo, crescendo e ficando mais adulto, a atenção é que é o principal foco, né? Muitas vezes essa hiperatividade ela persiste, mas por estar em um meio social, em ter aprendido a conviver no meio social, termina ficando um pouco mais contido, né? Mas uma criança ela não consegue realmente ficar muito quieta, né? E dispersa. Então, são pessoas que terminam esquecendo muito as coisas. Então, aquela criança que toda vez que vai para a escola esquece, sei lá, a mochila, a lancheirinha, né? Então, assim, não lembro, né? Deixei o caderno em casa. Então, opa, peraí, talvez tenha algum problema. Só que a gente não pode acreditar ou imaginar que tudo isso é TDAH também, né, gente? A gente também esquece, né? Nós temos uma vida corrida. Então, é importante essa avaliação, sabe? Por que o TDAH, esse transtorno está tão na moda? Porque a vida está tão corrida e a gente com tantos afazeres que a gente vai esquecendo coisas pela metade mesmo, né? E aí termina sendo confundido. Como é que ele é diagnosticado? Vamos lá. Uma pessoa que tem TDAH, como é que é feito esse diagnóstico? É clínico? O diagnóstico é clínico, é através de uma consulta, né? Pode ser através de um psicólogo, de um psiquiatra para fazer esse diagnóstico. Às vezes a gente também pega o recurso de fazer alguns testes, né? E quem faz são os neuropsicólogos, fazem esses testes para poder ter uma ideia maior de como que está funcionando, né, a mente daquela pessoa, certo? E aí ajuda um pouquinho nesse diagnóstico em tirar essas dúvidas, né? Mas o diagnóstico realmente é clínico, não existe um exame que eu possa fazer, assim, de imagem, alguma coisa do tipo. Será que tem alguma coisa no cérebro dessa pessoa que está alterado e tal? Não, isso aí a gente não tem ainda nada que possa fazer assim, tá? Mas o diagnóstico é clínico mesmo. Muito bem. Olha, então, desde criança, a pessoa já tem que ir observando. A criança é muito imperativa. Mas também, se a criança for muito quietinha, aí já é outra coisa. Minha gente, é um caso sério. A gente não sabe se é melhor quieto ou se é melhor, né? Assim, eu digo, geralmente, homem é melhor agitado. Só assim a gente sabe que o menino tá bem, tá saudável, tá ali, ó, a todo gás.
Mas tem também esse negócio de estar muito quietinho, demais. Esse negócio muito quietinho demais, a gente já fica meio preocupado. Essa questão do diagnóstico é importante também, Marília, porque essa idade, né, da infância é uma idade importante para esse diagnóstico, né? Primeiro ponto, porque como é um transtorno que nasce, né, com a pessoa junto ali e vai terminar a vida com ela, né? Então, assim, é importante a gente avaliar essa fase inicial da vida, né? Então, eu nunca fui desatento, nunca fui hiperativo, comecei a perder um pouco mais da memória, ficar mais desatento agora. Possivelmente não se trata de um TDAH, tá certo? Pode ser alguma outra coisa que esteja alterando essa minha atenção. Então, isso é importante também. Criança muito quieta, muito desatenta, precisa ser avaliada. Está com algum tipo de atraso em algum aprendizado, em alguma questão de locomoção, por exemplo, não anda, demora para andar, demora para falar. Isso sempre é importante ser levado para um pediatra. Ou anda de ponta de pé, também isso, precisa de uma atenção maior, tá certo? É verdade. Como é que é feito esse tratamento? Doutor, estou com TDAH, o que é que eu faço agora? Como é que é feito esse tratamento? É com medicação? É fazendo algum tipo de exercício que a pessoa possa, né, tá dando as melhoradas? Isso. A gente tem a terapia cognitivo-comportamental que ajuda muito, né? Ajuda o paciente a se organizar no dia a dia, porque é uma dificuldade em organização mesmo. Porém, se ele tiver uma rotina, né, pré-estabelecida, com tudo organizado, assim, o que tem que fazer e o tempo para fazer aquilo ali, muitas vezes vai organizando bastante o paciente, né? E medicações, né? Geralmente são os psicoestimulantes que a gente usa para poder focar um pouco mais, né? O paciente ter um pouco mais de foco. Basicamente mais ou menos isso, né? A pessoa também dá uma estabilizada, né? Mesmo? Porque às vezes a pessoa... Ansiedade e TDAH tem um pouquinho uma coisa a ver com a outra, né? Porque às vezes a pessoa é muito ansiosa e acaba sendo assim também muito... Isso é o grande risco do TDAH não tratado, não diagnosticado na infância, porque termina trazendo outras consequências, né? Então, baixa autoestima é uma delas, né? Então, termina levando uma pessoa para uma depressão no futuro. Porque se você é sempre aquele que dá trabalho, é aquele sempre o errado, é aquele que não vai servir para nada, não aprende direito, não foca. E não são pessoas que não tenham inteligência, não, gente. São máquinas maravilhosas no cérebro, tá? São pessoas extremamente inteligentes. Não tem nada a ver com inteligência com TDAH, não, tá? O problema ali é na atenção. Ele não consegue prestar atenção, então ele não consegue memorizar. Então são pessoas que muitas vezes não gostam da escola, não gostam de estar na escola, não gostam de estudar, porque realmente não conseguem prender a atenção naquilo ali, não gera interesse, entendeu? Verdade. Mas não é uma questão de dificuldade no sentido de inteligência, sabe? Então, termina trazendo, né, consequências. Então é importante esse diagnóstico ainda na infância, para poder a gente tornar adultos mais saudáveis, né, e evitando outros transtornos, como depressão, ansiedade, enfim, né, o uso de substâncias muitas vezes. Exato. E olha, tem muita gente que tem TDAH, a gente é super inteligente, muito inteligente. Às vezes não tem aquele foco, por exemplo, às vezes eu paro nem para assistir um filme, não consegue. Assistir um filme todinho, quieto ali, né, tranquilo. Isso. Não consegue parar, ficar conversando aqui né? Às vezes faz menino, olha, eu conheço pessoas que não para quieto um minuto, não para quieto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas, né, para terminar logo e tal. Às vezes eu nem paro muito de ficar, vou ficar aqui de boinha. Não, eu tenho minhas coisas para fazer, eu vou fazer. Termino de fazer. Só que eu gosto de fazer, começar e terminar. Se eu começar e ficar pela metade, aí eu já fico logo agoniado. Porque eu digo, meu Deus, vou deixar para amanhã, o que eu tenho que fazer hoje. Eu vou fazer logo. Eu sou muito assim, elétrica. Mas eu não acho que eu sou uma pessoa que tenho esse negócio. Eu acho, né? Eu não sei. Isso. E antes de mais nada... Mas eu não sou aquela pessoa lenta, que espera. Gente, eu não sei esperar. Se a pessoa falar, faz isso, eu já estou fazendo. E antes de mais nada, isso é importante você estar trazendo, porque antes de mais nada, o TDAH, a primeira letra é de transtorno, né? Então precisa causar um transtorno para ser um transtorno. Se não incomoda, se não está incomodando nem atrapalhando a minha rotina, não é um transtorno. É verdade. Tá certo? Tem aquele dia que a pessoa, claro, né, tá mais relax, quer ficar de boinha. Eu tenho esses meus dias também, que eu quero ficar de boinha. Mas, boa, né, em casa, só perna pra cima. Bora lá. Vamos colocar a pergunta pra gente não perder tempo? Aqui, doutor. Bom dia, me chamo Cristiane, meu filho Júlio, eu acho, ele tem 7 anos, ele é agitado demais, não para nem dorme direito, não gosta de som. E ele quebra as coisas quando tá com raiva. O que eu faço? Bom, não gosta de som, não dorme direito, ele é agitado demais,
Quebra as coisas quando tá com raiva. Impulsivo, né? A gente Olha, tem várias coisas aí, né? Precisa avaliar direitinho. Porque ele não é só agitado. Exato. Pode ter alguma coisinha aí, tanto do TDAH como de qualquer um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Precisa ser avaliado um pouco melhor esse caso, tá? É verdade. Importante levar um psicólogo, fazer um acompanhamento. Então, talvez um psiquiatra. Até um neuropsiquiatra. Isso, se for algo que precise realmente também medicar. Né? Exatamente, porque tem aí várias coisinhas que precisam investigar, minha gente. Não é só porque a pessoa é agitada que a pessoa é assim ou assado. Isso, exato. Tem que investigar, porque tem todo um contexto, né? Não é só uma coisinha que vai diagnosticar você. Não é só uma agitação várias que vai dizer coisas, que você... vários gatilhos, né? De comportamento, né? Tem a questão da impulsividade também, essa frustração que ele tem que não consegue, já quebra as coisas também. Isso são características de vários outros transtornos. Então, a gente precisa realmente ter uma ideia do que está acontecendo com ele no conjunto. Né? O TDAH pode afetar a vida das pessoas? Bastante. No trabalho, na vida, sei lá, familiar, amorosa, enfim. Bastante. Pessoal. É exatamente onde ela começa a ser mais um transtorno, né? Assim, né? Porque a pessoa percebe que está perdendo oportunidades por causa da dificuldade de ter essa atenção, né? De focar no seu objetivo, né? Então, eu desejo passar em um concurso, por exemplo, e aí eu começo a estudar, não consigo estudar, porque aí eu já tenho um outro pensamento e já vou com outro projeto lateral e não consigo colocar aquele em prática. E aí a cabeça fica um pouco confusa, bastante acelerada, começa a me achar incompetente, começa a achar que eu não tenho essa capacidade, e aí vai alterando todo um conjunto aí da saúde mental. Maravilha. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Bora lá, Dudinha. Pode mandar áudio, viu, minha gente, também. Bom dia, esqueço muitas coisas e não consigo decorar nem prestar atenção. Opa, já tem um déficit de atenção aí. Também não consigo socializar com uma pessoa que eu não conheço. Fico nervosa. Isso tem alguma coisa a ver com o TDAH? Não consegue se socializar e ela não consegue prestar atenção nem decorar as coisas, gente. E aí? Primeiro ponto. Uma pessoa que tem uma dificuldade de socializar e fica nervosa, possa ser que seja uma pessoa tímida, tá? A timidez está muito associada também com a ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade altera muito a atenção. Então, a gente tem que entender o que foi que veio primeiro aí, né? Já era uma pessoa assim desde a infância, né? Ela vem acompanhando esse sintoma e aprendeu a ser assim durante a vida adulta? Ou surgiu por agora, já adulta, e começou a ficar um pouco mais ansiosa, com mais receio de pessoas? Isso pode ser alguma fobia, pode ser algum tipo de ansiedade que esteja alterando a sua atenção também, tá? Então, se você é uma pessoa ansiosa, precisa tratar primeiro essa ansiedade para depois a gente perceber ou não se existe um déficit de atenção e hiperatividade. Pois é, viu? É complicado. Bora lá, tem mais pergunta aí, Dudinha? Eu não tô te escutando, não. Tem? Faz assim. Tem, tá. Tem. Bora lá. Bom dia, o TDAH pode ser identificado na fase adulta? Sim, né? Sim, Muita sim. gente adulta aí. Na verdade, a maioria hoje em dia, tá? Hoje em dia, na fase adulta, se você for prestar atenção em todo mundo, cada um tem um probleminha, tem um negocinho, né? Cada um desencadeia um gatilho aí. Tem gente que é autista, se descobre adulto. Sim. Tem gente que tem o TDAH, se descobre adulto. E outros transtornos, minha gente. E com o autismo, mudando só um pouquinho o foco aqui, é interessante que na idade adulta, a mulher é mais frequentemente diagnosticada, porque a mulher consegue disfarçar, digamos assim, né? Melhor esses sintomas na infância, porque ela consegue imitar melhor o que é socialmente aceito ali, e só vai muitas vezes descobrir isso na idade adulta, né? No TDAH, a criança, por ser muito agitada, ela termina chamando muita atenção, né? Quando a criança é um pouco mais desatenta, mais caladinha, né? Porque a gente tem os tipos de TDAH, né? Tem o mais desatento, tem o mais hiperativo, tem o mais impulsivo, né? Então, assim, quando é mais desatento na infância, fica um pouquinho mais difícil, aí termina esse diagnóstico só sendo feito mais na idade adulta mesmo, quando ele começa a ter prejuízos na vida social, na questão do trabalho, etc. Pois é, minha gente. Olha, conscientizar as pessoas, né, sobre o TDAH hoje na sociedade é importante, porque eu acho que, assim, é um transtorno, mas não é algo, assim, que, né, que seja tão grave. Tem conserto, tem como dar uma estabilizada, tem como, né, fazer um tratamento e a pessoa, com certeza, dar aquela melhorada. Então, mas as pessoas têm que entender o jeito de cada um tem um jeito. Cada um, hoje em dia, tem
o seu jeito, o seu gênio, sei lá. As pessoas falam, não, isso é genético, veio de fulano, porque o pai tem isso, ou a mãe tem isso. Ah, porque o pai é agitado, ou a mãe é agitada. E é por isso que o menino é assim. Sempre joga a culpa para os pais. Os pais, olha, eu sei não, viu? A gente que é pai e mãe é complicado. Isso. A gente primeiro precisa entender uma coisa. Aquela pessoa não é agitada nem desatenta porque ela quer. E nem vai ficar atenta nem paradinha porque vai tentar querer também, tá? Então é uma característica, né? É uma dificuldade, na verdade, daquela pessoa. Quanto à questão de gravidade, eu acho sim um transtorno grave, tá? Principalmente porque ele pode desencadear outros transtornos graves, como ansiedade, como depressão, como uso de substâncias. Muita gente começa a beber para poder ficar um pouco mais tranquilo, né? Ah, eu vou beber porque eu fico um pouco mais tranquilo. Já outras vezes mais quero beber para ficar agitado, mais solto, né? Então, assim, socialmente um pouco mais à vontade, né? Melhor palavra. Então, assim, termina gerando outros transtornos. Então, é importante realmente esse diagnóstico, um diagnóstico correto, porque também, Marília, é uma coisa importante. O não diagnóstico, ele é tão prejudicial quanto o diagnóstico errado também, né? Então, a gente se autodiagnosticar, porque nas redes sociais eu estou vendo que eu acho que eu tenho TDAH e acho que eu tenho e adquiro aquele diagnóstico para mim, né? É tão danoso quanto eu ter o problema e não ter e não fazer o tratamento, tá? Então, realmente precisa fazer um tratamento direcionado, individualizado, né? Porque cada um vai ter uma característica, tá? Tem pessoas mais desatentas, tem pessoas mais hiperativas, tem pessoas mais impulsivas. E a gente precisa diferenciar isso de características de personalidade, né, de outros transtornos associados. Lembrando sempre que o TDAH é, às vezes, uma janela para outros tipos de transtorno. Por isso que é tão importante esse diagnóstico. Pois é, tem gente que não para quieto mesmo, é sério. Não fica quieto um minuto, né? Dia de descansar, fica de boinha. De boa, eu falo de boinha assim só porque eu acho bonitinha essa palavra. Mas aí fica lá de boa, sabe? Tranquilo. Para essa pessoa não existe isso, parece que é uma coisa, né? Parece ter um faniquito. É complicado, não consegue prestar atenção, às vezes numa conversa, não consegue ficar parado, tem que estar sempre fazendo alguma coisa para poder... Não sei não cansa não, é? Não cansa. Exatamente, não cansa. Quanto mais faz, mais rápido, né? Mais energia tem. Por isso que o exercício físico é tão útil nesses casos. Essa pessoa, ela consegue se socializar com outras, tipo, sei lá, gosta de gente? Sim, consegue. Porque tem gente que não gosta, né? Não consegue, gosta de se socializa bem. De outras pessoas, fica meio agoniado com muita gente. Consegue, se socializa bem. Só que, assim, às vezes as pessoas se afastam dela porque ela é tão hiperativa e termina muitas vezes sendo um pouco inconveniente, né? Então, por ser muito impulsiva, não espera o outro conversar, não escuta o que o outro está falando, então só fala. Então, tudo isso termina atrapalhando um pouquinho a convivência. Mas, pela pessoa que tem o TDAH, ela está convivendo maravilhosamente, mas quem está ao redor se sente muitas vezes incomodado, né? Principalmente porque se eu estou conversando com você, você não entende o que eu estou falando, fica ali olhando para mim, depois eu disse, não é, a pessoa diz, né? Então, assim, precisa... Não entendeu nada. Isso, né? Então, para quem tem o problema, muitas vezes está tudo tranquilo ali, mas para quem está ao redor, né, que seria a rede de apoio e tudo mais, precisa ter um pouquinho mais de paciência e entender o funcionamento daquela outra pessoa. O povo diz o seguinte, a mulher, ela pensa, fala, conversa, faz tudo ao mesmo tempo, né? Será que todas as mulheres têm TDAH, gente? A gente é assim. Pelo menos eu sou assim. Eu entendo, eu converso. Se você estiver conversando comigo, eu estiver fazendo as coisas, eu estou prestando atenção. Eu estou escutando, você não está falando. Mas tem gente que diz, você tem que parar, olhar, ficar prestando atenção, porque senão eu não consigo falar. Preciso que você fique quieta para poder, né? Isso. Mas tem gente que é assim, conversa, faz as coisas, porque não quer perder tempo. Se eu vou parar para escutar, para ficar lá, jogando conversa fora, né? Às vezes é besteira. E você ficar parado escutando, aí você não faz as coisas. Então, como o tempo é corrido, muitas mulheres são assim. É tanto que os homens falam, eu só sei falar uma coisa de cada vez. Só entendo uma coisa por vez, uma coisa por vez. Se falar, mandar fazer isso e aquilo. Como vocês, mulheres, é complicado, porque homens são... Eu até morro de rir com o Cláudio Duarte, né? Ele fala, homem não é como mulher. Mulher faz tudo ao mesmo tempo. Homem não. Só faz uma coisa de cada vez.
Abre a caixinha uma caixinha de cada vez. É muito engraçado isso. Por que isso acontece? Mais as mulheres do que os homens são assim. Não, consegue fazer tudo ao mesmo tempo e os homens não conseguem. Isso já é uma característica mesmo feminina, ele tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso não tem nada a ver com o TDAH em si, tá certo, gente? Então, não tem nada a ver. Vocês não têm TDAH porque faz... Na verdade, as mulheres, elas são muito tarefas mesmo, né? Elas fazem realmente muitas coisas ao mesmo tempo. O homem parece que precisa fazer uma coisa mais paradinha, organizada. Uma coisa de cada outra, né? Cada vez, uma coisinha de cada vez. É muito complicado, viu? Tem que aprender. Acontece. Vamos dar aula para esses homens, viu, minha gente? Bora lá, tem mais alguma pergunta aí do dia? Eu tô só conversando e não tô te escutando. Vai botando aqui, tá? Bom dia, meu filho tem 11 anos. Quando ele tinha 6 anos, fez uma consulta no psiquiatra e ela passou sertralina, é isso? Não sei. Para ele não ficar dependente de remédio. O pai dele não aceitou que ele fizesse o tratamento. Hoje ele tem bastante dificuldade de prestar atenção em tudo. O que faço? Aí temos várias questões, né? O que acontece? A sertralina é um antidepressivo, é um tipo de medicação que trata tanto ansiedade quanto depressão. Certo. Possivelmente naquela época a psiquiatra percebeu que ele era muito ansioso, né? Certo. Então terminou passando essa medicação. A gente precisa primeiro quebrar o tabu de acreditar que essas medicações vão causar dependência ou vão deixar viciado. Isso não vai acontecer. Antidepressivo não vicia ninguém fica dependente de uma sertralina, por exemplo, tá? O que a gente vai estar fazendo ali é evitando outros transtornos no futuro, tá? Então, é importante fazer o tratamento completo, direitinho, confiar no médico que você está indo. Você não está indo até o médico, então provavelmente porque você confia nele, né? Então, se ele está passando aquela medicação para você, pergunta, tira dúvida, essa medicação vai causar dependência, vai me deixar assim, vai me deixar assado? Isso é importante dentro da consulta acontecer, tirar essas dúvidas, né? Para não chegar em casa e, não vou tomar porque aí cria uma pergunta ali na hora e justifica o não uso, o não tratamento. É verdade. Né? Esse esquecimento, né, do garoto não pode ser que seja através dessa ansiedade que não foi tratada mais cedo, né? Ou pode ser algum outro transtorno já associado. Pode ser um TDAH? Não sei, precisaria avaliar um pouquinho melhor, mas é possível. É verdade, viu? Bora lá. Mais uma pergunta aí, Dudinha. Tá organizando? Pois é, então, quem está em casa hoje? Bora lá, os pais que estão em casa, né? Que querem ajudar os seus filhos. O que eles podem estar fazendo, para ajudar o filho que está lá, que tem isso? Tem algum exercíciozinho que a pessoa possa estar fazendo com o filho ou ajudando? Primeira coisa, organizar a rotina, né? Certo. Aquela criança, aquele filho, ou seja um adolescente ou não, precisa ter uma rotina pré-determinada, né? Horário para dormir, horário para se alimentar, de preferência com alimentação presente dentro de casa com os pais ou com algum responsável para estar ali junto conversando, né, com aquela pessoa, entendendo o que está acontecendo, quais são as dificuldades dele no dia a dia, né? Ter uma pessoa para acompanhar nas atividades da escola, também isso é importante, né? Qual é a dificuldade que você está tendo, o que foi dado hoje na sala de aula, vamos revisar o assunto. Então, tudo isso vai fazendo com que ele consiga diminuir esses danos dessa dificuldade na atenção e da hiperatividade. Nunca ficar, porque ele precisa levantar para tomar uma água, porque ele precisa levantar para ir a um banheiro durante a aula. Nunca ficar criticando isso, mas pergunta, é necessário mesmo ir agora? Não dá para esperar um pouquinho, né? Não, preciso ir. Então vá e volte para a gente poder continuar aqui os estudos, para a gente continuar aqui as atividades. Exatamente. Então, olha, mãe, pai, né? Vamos ter mais paciência com o menino, porque hoje em dia os meninos também... E rotina. Às vezes disperso, minha gente. Você está ali ensinando a tarefa do menino. Às vezes o menino até sabe, mas às vezes está pensando, sei lá, no brinquedo, está pensando em brincar com os amigos, está pensando em outras coisas. A gente também tem esse negócio de... Adulto também tem isso, né? Pensa na conta que tem que pagar no outro dia, que tem que acordar, tem que levantar, tem que levar o menino para a escola. A gente é assim, né? Multi-utilidade. As crianças também, é diferente não, eles já ficam pensando já nas brincadeiras, brincar com os amigos, e chegar na escola para brincar, chegar mais cedo. Enfim, tem umas coisinhas assim, né? Ou assistir televisão. Então fica pensando milhões de coisas, por isso que às vezes não presta atenção. Isso, né? então rotina, atividade física, uma alimentação ali acompanhada. Tem gente e ajuda bastante, né? Isso. E o sono, né? Porque hoje em dia as crianças estão com o telefone, com o celular e adolescentes também, até meia-noite, 1h da manhã, e fica ali no TikTok, no Instagram. Termina que atrapalha o sono, no dia seguinte já não vai render, até porque o próprio sono já foi afetado, né? Então, ou seja, horário para dormir sempre é muito prejudicial, né? Sempre prejudicial. Bom, bora lá. Coloca a última pergunta aí, Dudinha, que a gente está com o tempo corrido.
Bom dia, meu filho tem déficit de processamento auditivo e também é muito nervoso e muda de comportamento muito fácil. Será que tem algo mais? Bom, auditivo, problema de audição, fica muito nervoso, né? Muda sempre o comportamento. Quem muda o comportamento é bipolar, não? Pessoas bipolares, ok? Ou não? Ou tem outras coisas mais? Não, acontece, né? Já tá aqui de boa, de repente... A gente tem um transtorno bipolar, existe o transtorno bipolar que tem essa mudança, né, no humor, mas não é essa mudança que a gente está habituado a entender, que é do nada, eu tô assim, já eu tô assado também e tal. Não é bem assim, tá? É um outro transtorno que a gente pode até vir depois conversar sobre ele. Sério? Mas nesse caso aqui, da audição, né? Se a gente tem um problema auditivo, primeira coisa, por que foi esse problema auditivo, né? É algum problema da gestação, é algo familiar, a gente tem que entender de onde é que vem, né? Muitas vezes alguma alteração, né, da própria audição também termina fazendo com que ele fique mais impaciente, mais impulsivo, mais irritado. Né? Às vezes não consegue entender muito bem o ambiente. Escutar, né, o ambiente que está. Né? Então precisa entender um pouquinho melhor esse caso. Possa ser que tenha alguma coisa a mais e precisa ser investigado, sim. Tá? Tem um tal de zumbido também, que às vezes incomoda bastante. Nossa. E aí a pessoa fica irritada, estressada. Tem que identificar a causa primeiro da audição. Isso. Que a criança ou o adolescente, não sei se é criança ou adolescente, tem. Porque vai que é realmente algum problema auditivo, gente, é muito ruim. Imagina você estar conversando com uma pessoa e a pessoa não está escutando direito, não está entendendo direito. E não consegue explicar, né, o que está acontecendo. Isso, não consegue se comunicar. É complicado. Então, tente entender o seu filho, leve para o médico, para um motorrino, sei lá, né, para ver o que está acontecendo com a audição da criança ou do adolescente. Para poder depois vir a tratar de outros problemas, né? Porque realmente, minha gente, deve ser muito ruim. Né? Imagina, tu aqui falando comigo, eu não tô nem te entendendo. Eu fico logo estressada, vou ficar logo nervosa. Meu Deus, não tô entendendo nada. O que é que esse rapaz tá falando? É complicado, minha gente. E não realmente... conseguir explicar o que está acontecendo consigo, né? Também é algo bem estressante também, né? Eu não consigo entender as minhas emoções, eu não consigo falar o que eu quero ou o que está me incomodando. E eu termino agindo de uma forma impulsiva, irritado, né? Então... Hoje em dia, eu acho que tem muitos transtornos, né? Na verdade, sempre tiveram, né? Hoje a gente tem conseguido dar nome para eles, isso, né? É muito transtorno hoje em dia, gente. Transtorno de tudo que você imaginar, tem um T aí na frente. É complicado. E cada pessoa que vai se identificando, e quanto mais a gente vai procurando, né? Procurando buscar informação, aí a gente vai se identificando com uma coisa, com outra. Acaba que a gente vai ficar tudo... Não vá para o médico. Para poder... Por isso que é importante esse T que você fala, é importante isso aí, de ver qual tipo de transtorno que isso está causando na minha vida, né? Porque senão eu vou pegar um livro de transtorno e vou dizer, meu Deus, eu tenho tudo, né? E não, mas o que está atrapalhando a minha vida? O que realmente é um transtorno para mim? É verdade. Né? Isso é que é importante a gente ter essa diferenciação. É verdade, viu? Então, você que está em casa, não fique aí, né, noiado, achando, será que eu tenho isso, será que eu tenho aquilo, será que... Vai no psicólogo ou psiquiatra, vai fazer uma terapia. Se você está achando algo diferente com você, se você faz coisas diferentes aí, que se identificou aqui com o nosso assunto, vai lá, faz a terapia, né? Começa a conversar com uma pessoa que é especialista nesses assuntos, para poder identificar a sua causa e você ser tratado corretamente. Não vai pensando que tu tem isso, tem aquilo, eu tenho isso. Eita, será que eu sou autista? Será que eu tenho transtorno de TDAH? Será que... Minha gente, se você ficar no será que eu tenho, aí meu filho vai descobrir tanta coisa, né? Não, vai ser uma mistura. E você vai dizer, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu tenho aquilo. Complica, tá certo? Tiago, obrigada por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigado. Até breve. Volte mais vezes. Tchau, gente, olha só.